Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos de volta ao canal François Renda Mais. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade àquela série da minha trajetória até me tornar um investidor. Você já viu aí a primeira parte do vídeo. Hoje eu vou colocar para vocês aí a segunda parte, a segunda etapa desse vídeo. Como eu falei para vocês, para não ficar muito longo, eu dividi em 5 partes. Então essa vai ser a segunda parte. Então fica comigo aí até o final desse vídeo, que você vai aprender bastante coisa importante, coisas que eu fiz de errado, que hoje vocês podem aprender com meus erros e fazer do jeito certo. Se você está gostando desse conteúdo que você está assistindo, não se esquece aí, tá, de se inscrever no canal e de deixar o seu like aí, de ativar o sininho das notificações para todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você possa ser avisado. Então fica comigo aí até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. E eu continuei trabalhando, né, que eu um tempo depois comecei a vender outra coisa, eu vendia alho também. Eu acho que de todas as coisas que eu já vendi, acho que me deu mais rendimento foi isso, né, vender alho. Parece ser uma coisa assim simples, né, mas eu ganhava bastante na época. Eu lembro que eu trabalhava uma média de 15 dias por mês no Recife. Eu trabalhava lá no... Talvez alguém que se vê esse vídeo aí mais e lembrar de mim, quem sabe conhecer, vai lembrar que eu trabalhava lá no centro do Recife. No começo eu vendia alho ali na frente do Banco Mercantil, que era na Dantas Barreto. Depois aquele banco fechou. Depois eu comecei a vender lá perto do Mercado de São José, naquela rua ali, tem a Rua do Rangel. Eu vendi muito por ali também. Aí tinha a Rua das Calçadas, naquela parte por ali também, perto do Mercado de São José. Eu passei muito tempo ali, acho que eu fiquei dos 13 até os quase 18 anos fazendo isso. Aí no final de semana, eu fazia isso lá de segunda a sexta. No final de semana eu vendia lá na feira de onde eu morava, lá em Prazeres lá. Eu vendia no sábado e no domingo lá. E era, como eu comentei com vocês, foi o melhor trabalho que eu já tive assim para aquela idade, que eu ganhei mais dinheiro. Eu lembro que no Recife eu trabalhava uma média de 15 dias, que eram os primeiros 15 dias do mês, eram os melhores dias, né, que tinha, principalmente lá na frente do banco mercantil naquela época. O pessoal ia receber dinheiro, né, entre o dia 1 e o dia 15, acho que era o dia que era pagamento para aposentado, pensionista naquela época lá. E era o período que a gente mais vendia lá. Eu lembro que, só para vocês terem ideia como eram as coisas, né? Eu lembro que eu saía de casa bem cedinho, eu estudava à noite já nessa época, já eu consegui mudar lá para estudar à noite. E como eu fazia para ir, né? Eu saía de manhã cedinho, eu tinha que ir lá na Feira de Prazeres. Naquela época tinha ônibus, mas o ônibus passava no horário tarde, não dava tempo. Então eu pegava era Kombi, né, que a gente chamava, ele levava o pessoal para a Ceasa lá. Eu ia para a Ceasa cedinho para comprar lá uma caixa de alho, né? Eu comprava em caixa, que eram 10 quilos, para de lá, depois que eu comprar aquele alho lá, eu pegar outro ônibus e ir lá para o Recife. Quando eu chegava lá no Recife, lá eu tinha que limpar todo aquele alho, eu tirava toda aquela palha dele, né? Deixava ele bem limpinho lá para poder ficar uma coisa mais apresentável, né? Para poder fazer aquela venda lá, porque era venda vamos dizer assim, eu saía oferecendo de um em uma pessoa na rua, até vender todos aqueles 10 quilos de alho no dia e voltar para casa. E como eu era novo ainda naquela época, né? De aproximadamente, acho que já tinha uns 13 anos, o meu avô sempre me levava lá lá em Prazeres, lá de manhã cedinho. Eu saía de casa de 3 e pouca da manhã, quase 4 horas. Ele me levava de bicicleta. São coisas que marcam a nossa vida, né? Ele me levava de bicicleta e me deixava lá, ficava esperando. Aí depois vinha aquela Kombi lá, que ia levar o pessoal para a Ceasa para comprar tantas coisas que vende lá, né? Para vender também. Então eu pegava aquela Kombi, pagava lá a passagem lá, descia lá na Ceasa lá, comprava esse alho lá, depois pegava outro ônibus, chegava no Recife mais ou menos 6 horas da manhã. Aí entre 6 horas da manhã e 7 horas eu ficava limpando lá, fazendo toda a limpeza, como eu comentei com vocês. Depois tomava um café e depois saía para vender aquele alho lá que eu vendia. E quando dava mais ou menos, geralmente aí era meio-dia, às vezes no máximo 3 horas da tarde, era a hora que eu estava terminando de vender todos aqueles 10 quilos e eu voltava para casa. E eu lembro que aquilo me rendia durante 15 dias, que era o período que eu trabalhava lá, um salário mínimo eu ganhava. Ganhava bem naquela época, para quem tinha 13 anos mais ou menos. E no final de semana, eu vendia lá na Feira de Prazeres, lá como eu comentei com vocês.
E o que eu quero tirar de lição e dizer para vocês com isso? Durante aquele tempo eu ganhava esse dinheiro, mas eu me pergunto hoje, o que eu fiz com aquele dinheiro, né? Eu não consigo mais dizer o que eu fiz, o que aconteceu, porque eu não tinha esse controle. Eu sabia, vamos dizer assim, empreender, eu tinha essa mente de empreendedor, mas eu não tinha o conhecimento nem vamos dizer assim, a habilidade de pegar parte daquele valor e investir em algum lugar, nem que fosse numa poupança. Porque se você parar para pensar, como eu comentei com vocês, sempre trabalhei, comecei com a média de uns 10 anos até hoje. Se eu tivesse investido parte daquele dinheiro, ou se você também está nessa mesma situação, se a gente tivesse investido parte daquele dinheiro hoje, talvez, se eu quisesse, nem precisaria trabalhar mais, eu poderia viver só dos rendimentos que eu ia ter durante todos aqueles anos que eu ganhei bastante dinheiro, vi ele escorrer pelos meus dedos e hoje eu não sei dizer onde ele foi parar. E por que eu estou trazendo essa trajetória para nós hoje? E para mim também, uma reflexão. Porque talvez muitos de nós tenham feito isso durante a nossa vida. A gente trabalha bastante e a gente não tem essa mentalidade de investir o nosso dinheiro, de pegar parte daquele valor e investir em algum ativo, em investir em alguma coisa que no futuro vai nos gerar renda. E principalmente quando a gente não tem o conhecimento. Então é isso que eu tento trazer contando essa história, né, tudo que eu já passei. Ainda tem mais ainda, né? Isso é só, se for contar tudo mesmo, é bastante tempo. Então, eu quero trazer isso para vocês, por isso, para vocês entenderem que se a gente só trabalhar e nunca juntar parte daquele valor, nunca separar algum pedaço daquele salário que entra todo mês na nossa conta para investir em algum lugar, a gente vai passar a vida toda, a gente vai ver os anos passarem e a gente vai estar sempre na mesma, sempre trabalhando para pagar as nossas dívidas, não sobra nada geralmente. E a gente vai passar a vida toda vivendo assim, esperando que um dia, quem sabe, a gente venha se aposentar e vai ganhar um salário também que não é suficiente e a gente vai continuar vivendo daquele mesmo jeito. Mas, se a gente começar a entender que a gente precisa sempre investir parte do valor que a gente ganha, a gente vai perceber que no futuro, que mais à frente, aquele pouco que parece às vezes ser tão pouco que a gente poupa todos os meses, vai chegar um certo momento que ele vai ter um volume bem maior, vai chegar um momento que os juros compostos vão começar a incidir bastante sobre ele, e você vai perceber que mesmo você aportando pouco ali todo mês, vai chegar uma hora que você vai ter o suficiente, para quem sabe até não precisar nem trabalhar mais. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, nessas coisas que aconteceram na minha vida, no meu passado, para que vocês possam aprender com elas também. Se vocês estão gostando desse conteúdo, tá? Não deixe de ver o próximo episódio agora, a terceira parte, que vocês vão aprender coisas ainda muito mais importantes do que tudo isso que vocês já aprenderam. Então até a próxima!